Deus quer revelar para você quem você é. E você precisa ir ao Pai. Você precisa desfrutar da palavra de Deus. Você precisa se relacionar com o Senhor. Você precisa buscá-lo. Conhecer quem Deus é. E através disso, você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Tayane Neves. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Mas antes disso, é muito importante que você se inscreva para mais vídeos. Então não esquece e já deixa lá apertado o botãozinho do inscreva. Lá em Mateus 13, do verso 16 ao 19, vai dizer assim. O verso 13 diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Verso 15. Vamos voltar para o verso 15, que diz assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Quero compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa identidade em Cristo, sobre o que a palavra de Deus vem dizer que nós somos muitas vezes. A Bíblia vem falar que nós somos filhos de Deus. A Bíblia vem dizer que nós somos nova criatura. A Bíblia vem dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a Bíblia também vai dizer que nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Fala que nós somos amados. Fala que nós somos justificados. O que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana é sobre sermos filhos de Deus. E no verso 16, e vocês? Indagou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais lindo é que nessa passagem a gente vai ver pergunta para um discípulo dele. Talvez seja essa pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Quem eu sou? Quem você anda dizendo que eu sou? Você dá testemunho de Jesus? Você fala de Jesus? Você conhece Jesus? Porque essa é a grande questão. Você tem conhecimento desse Deus que você serve? Quem é Deus para você? Nossa identidade é aquilo que define as minhas características, as minhas crenças, a minha história, a minha origem. E a Bíblia, ela toca exatamente na origem. Ela vai dizer que o Filho de Deus, ele não nasce da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A nossa identidade, ela fala muito de dentro e não de fora, apenas. Não é sobre o que aparenta, não é sobre o que dizem, mas é sobre quem te formou e o que ele diz. E quem te formou é o Deus vivo, é o Criador de todas as coisas, que te desafia a conhecê-lo, porque ainda nele, é conhecendo quem ele é, que você vai poder entender mais sobre você, que você vai poder se conhecer. E a Bíblia fala também sobre isso. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus por adoção. Então Pedro, ele mostra para Jesus que o conhece. Na vida a gente vai ter experiências com o Senhor. A gente vai o conhecendo. Conforme a gente conhece a Deus, a gente vai compreendendo mais a natureza de Deus. A gente vai entendendo mais sobre quem somos e não andamos mais perdidos, acreditando em mentiras, nos deixando ser levados por opiniões de pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão sem identidade, que ainda não foram encontradas pelo Senhor. E às vezes até mesmo nós caímos no erro de achar que somos definidos pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E isso de alguma forma, isso vem tentar moldar a gente. Mas nós não devemos ser moldados pelo que o mundo diz. O crente, o filho de Deus, o cristão, ele deve ser moldado pelo que a palavra de Deus diz. Porque na palavra de Deus, o Senhor fala quem nós somos. E você possa desfrutar dessa palavra diariamente na sua vida,
para que você possa encontrar as verdades de Deus e afirmá-las quando te pedir, assim como Pedro fez. E tem mais. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão Pedro, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Se você ficar tentando descobrir sua identidade de alguma maneira aleatória, ou se comparando com pessoas, ou pensando que coisas que você tem, ou que você pode ter, elas podem afirmar quem você é, você está muito enganado. E você não vai encontrar quem você é. E mais uma vez você vai permanecer num ciclo de frustração, por falta de paz, de alegria verdadeira, por não entender que Deus quer revelar para você quem você é. E você precisa ir ao Pai. Você precisa desfrutar da palavra de Deus. Você precisa se relacionar com o Senhor. Você precisa buscá-lo. Porque você precisa ir a Deus. Conhecer quem Deus é. E através disso, você vai saber quem você é em Cristo Jesus. O verso 18 diz assim: agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. O Senhor está falando para Pedro que ele tem uma identidade. O Senhor nos chama pelo nome. Engraçado que ele era muito chamado por Simão, era assim que todos conheciam ele. Mas Jesus fala: você é Pedro. Deus está falando de identidade, Ele está falando de propósito. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer mostrar quem nós somos e para que nós fomos criados. Que nós fomos chamados de acordo com o seu propósito. E Ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor está querendo dizer para mim e para você: eu chamei você, e através da sua vida eu vou cumprir os meus planos, que são maiores do que os seus, os meus caminhos que são mais altos. Deus, Ele tem de verdade um plano. Não está tudo acontecendo aleatoriamente. Deus é soberano sobre tudo e tem no controle todas as coisas. E Ele vai fazer de você um filho maduro. Então se permita viver na presença de Deus, usufruindo das verdades de Deus e rejeitando tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que não é de Deus, mas de Satanás, tudo aquilo que é desse século, tudo aquilo que é passageiro. E se finque nas coisas que são eternas, porque os discípulos precisaram largar tudo e seguir a Jesus. O que você precisa largar? Então eu te desafio a realmente ir ao encontro de Jesus. E tire todas as barreiras. Jogue cada um ao chão e reconheça quem Ele é e aceite de verdade Jesus. Ele diz que você é amado, Ele diz que você é querido e que você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. E o que é isso? Verso 19 vai dizer assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu. Toda a autoridade que Jesus conquistou, espiritual, sobre os demônios, sobre o pecado, Deus confiou a você. Ele disse que no nome dele nós poderíamos fazer essas obras. Orar por cura, expulsar demônios. Nós temos livre acesso ao Pai. Cristo conquistou tantas coisas para nós. A justiça de Jesus está sobre nós. Então, o pecado e nada que você faça tem poder sobre você. Mas as palavras de Jesus, quem você é. Um escravo não fica muito tempo em casa, mas o filho, ainda que saia, ele tem o seu lugar. Um filho não anda perdido. Um filho não come qualquer coisa, não se alimenta de qualquer coisa. Um filho tem um lugar na mesa. E sabe o que é mais lindo? É que o Pai fala para Jesus quando ele está sendo batizado por João Batista: este é o meu filho amado em que eu me alegro. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Deus está dizendo que Ele se alegra em você por causa do que Jesus fez por você, do que Jesus viveu por você. Ele olha para você e Ele diz:
eu encontro contentamento, porque agora você, aos olhos de Deus, é justo, é justificado, totalmente limpo, totalmente renovado. E Ele vê sobre você as vestes novas, trocadas. Porque Jesus levou todo o nosso pecado e a nossa culpa, para que hoje não tenha condenação sobre nós. Mas aquele que crê nessa justiça de Deus recebe favor e graça para viver com o Pai, se relacionar, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Então que você possa desfrutar da vida com o Pai, porque assim você vai encontrar a satisfação que você tanto busca, você vai encontrar o propósito que você tanto procura e você vai poder viver a vida abundante que Deus resolveu dar àqueles que o chamam pelo nome. Filho de Deus, é isso que você é. Obrigada por você ficar até o final e estar comigo nesse devocional. Se inscreva no canal, é muito importante para que a palavra de Deus seja disseminada e as pessoas possam ouvir mais do Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigada por esse tempo que eu e os meus irmãos possamos ser edificados por essa palavra. Que essa palavra possa ir ao encontro de cada um, como diz a tua palavra, ela possa ir ao mais profundo, sim, de nossa alma, fazer o que lhe apraz e que ela possa realmente cumprir o efeito para o qual ela está sendo enviada. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando os nossos corações ao final dela e o Senhor faça o que o Senhor quer, Pai, pois o Senhor é soberano, está no controle de tudo. Cuida de cada um agora, que eles possam compreender e viver a sua palavra, a sua presença. Em nome de Jesus, amém.